Você já parou para pensar em como pequenas escolhas diárias podem transformar completamente sua vida? Muitas vezes subestimamos o poder de decisões simples, o que dizemos, como reagimos ao caos ao nosso redor e até mesmo como enfrentamos nossos próprios pensamentos. Mas imagine ter a capacidade de enfrentar qualquer desafio com clareza, serenidade e propósito. E se eu te dissesse que essa habilidade é muito mais ao seu alcance do que você imagina? Hoje, vamos explorar estratégias práticas e atemporais, que podem mudar a forma como você lida com as adversidades, construir resiliência e criar uma vida alinhada com seus valores mais profundos. Fique até o final, porque vou compartilhar uma técnica simples que pode começar a transformar sua mentalidade ainda hoje. Você quer levar o aprendizado do estoicismo para o próximo nível e transformar sua jornada de autodesenvolvimento? Agora você pode se tornar membro do canal Sabedoria Estoica e desbloquear uma série de benefícios exclusivos. Benefícios para os membros: acesso antecipado aos vídeos, assista aos novos conteúdos antes de todo mundo, e-book exclusivo de presente. Receba gratuitamente o e-book A Arte de Viver, Virtudes Estoicas para um Propósito Maior, que explora as virtudes fundamentais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Este guia prático, inspirador, ajudará você a enfrentar desafios com serenidade, alinhar suas ações com seus valores mais elevados e encontrar um propósito maior em sua vida. Emojis personalizados. Destaque-se nos comentários com emojis exclusivos, mostrando que você faz parte dessa comunidade dedicada ao crescimento pessoal. Apoie o crescimento do canal. Sua assinatura ajuda a expandir nossa mensagem, permitindo a criação de mais conteúdos valiosos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Sobre o e-book. O e-book A Arte de Viver é um mergulho profundo na filosofia estoica. Ele ensina como aplicar as virtudes estoicas na vida cotidiana para alcançar equilíbrio emocional, resiliência e uma vida com propósito. Prepare-se para desenvolver a sabedoria necessária para tomar decisões claras e conscientes. Cultivar coragem para enfrentar adversidades com confiança. Praticar temperança para encontrar equilíbrio e harmonia. Agir com justiça, promovendo relações mais saudáveis e significativas. Este livro é mais do que uma leitura. É um guia prático para viver com propósito e significado. Torne-se um membro hoje mesmo e comece sua transformação com o estoicismo. Clique no botão de adesão e faça parte dessa comunidade que busca sabedoria e excelência todos os dias. Capítulo 1. As palavras que escolhemos usar têm um poder incrível, muito maior do que muitas vezes percebemos. Elas não apenas refletem nossa realidade interna, mas também moldam o mundo ao nosso redor. Cada palavra que sai da nossa boca ou que escrevemos carrega uma energia que pode influenciar tanto quem a recebe quanto quem a expressa. Quando falamos algo, estamos criando uma narrativa, uma história que contamos para nós mesmos e para os outros. Essa narrativa tem o poder de construir pontes ou erguer barreiras, de inspirar ou desmotivar, de curar ou ferir. No estoicismo, há uma ideia central que resume bem essa dinâmica. Não somos perturbados pelas coisas, mas pelas visões que temos delas. Isso significa que o impacto de qualquer situação em nossas vidas depende de como a interpretamos. E as palavras que usamos são a ferramenta principal para moldar essas interpretações. Se você se refere a uma dificuldade como um obstáculo insuperável, estará programando sua mente para ver aquela situação como algo impossível de resolver. Por outro lado, se chamar o mesmo desafio de uma oportunidade de crescimento, estará abrindo espaço para enxergar soluções e aprender com a experiência. O impacto das palavras negativas versus positivas.
Palavras negativas têm um peso emocional enorme. Frases como "nunca vou conseguir", "isso é impossível" ou "sempre dou azar" não apenas refletem pensamentos derrotistas, mas também reforçam essas crenças em nossa mente. Quando repetimos essas frases, seja em voz alta ou mentalmente, estamos treinando nosso cérebro para focar no fracasso, na escassez ou nas limitações. É como se estivéssemos cavando um buraco cada vez mais profundo, tornando mais difícil sair dele. Por outro lado, palavras positivas têm o poder de iluminar nosso caminho. Expressões como "estou aprendendo", "isso vai passar" ou "eu sou capaz" ajudam a mudar nossa perspectiva e nos motivam a agir de forma construtiva. Elas não ignoram os desafios, mas os reframam de maneira que fiquem mais gerenciáveis. Quando dizemos "eu consigo lidar com isso", estamos enviando uma mensagem poderosa ao nosso cérebro. Estou no controle. Um exemplo prático disso pode ser visto em situações de trabalho. Imagine que você recebeu um feedback crítico sobre um projeto. Se você responder internamente com pensamentos como "eu sabia que ia dar errado" ou "eles nunca gostam do que eu faço", estará amplificando o impacto negativo da crítica. No entanto, se optar por dizer a si mesmo "essa é uma chance de melhorar" ou "vou aprender com isso para a próxima vez", estará transformando uma situação potencialmente dolorosa em uma oportunidade de desenvolvimento. Como escolher melhor suas palavras no dia a dia? Escolher melhor suas palavras começa com uma prática simples: atenção plena. Antes de falar ou escrever algo, pergunte-se: essa palavra ou frase está alinhada com o que realmente quero comunicar? Ela contribui para a solução ou apenas aumenta o problema? Essa pausa momentânea pode fazer toda a diferença. Outra estratégia poderosa é substituir palavras carregadas de negatividade por alternativas mais neutras ou positivas. Por exemplo, em vez de dizer "isso é horrível", experimente "isso é um desafio, mas vamos encontrar uma solução". Ao invés de afirmar "eu odeio isso", tente "isso não é ideal, mas posso aprender com isso". Troque "nunca vai dar certo" por "vamos tentar de outra forma". Além disso, pratique a gratidão ativa em suas palavras. Expressar apreciação pelas pequenas coisas, como um elogio sincero a um colega ou um agradecimento genuíno a um amigo, cria conexões mais profundas e fortalece relacionamentos. As palavras de gratidão não apenas beneficiam quem as recebe, mas também elevam seu próprio estado emocional. A conexão com o estoicismo. Os estoicos entendiam profundamente o poder das palavras e dos pensamentos. Para eles, a chave para uma vida tranquila e virtuosa estava em controlar nossas interpretações internas, incluindo as palavras que usamos para descrever o mundo. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ensinava que devemos ser cuidadosos com nossas palavras, pois elas revelam muito sobre nossa disposição mental. Ele dizia que falar menos e observar mais era uma forma de cultivar sabedoria. Marco Aurélio, outro grande nome do estoicismo, enfatizava a importância de manter nossas palavras sob controle. Em suas meditações, ele escreveu que a qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Isso significa que, ao escolher palavras conscientemente, estamos moldando a qualidade de nossas experiências diárias. Praticar. O estoicismo modernamente envolve aplicar esses princípios à nossa comunicação diária. Quando nos deparamos com uma situação difícil, podemos perguntar a nós mesmos: como estou interpretando isso? Minhas palavras estão ajudando ou atrapalhando? Essa reflexão simples pode nos ajudar a evitar reações impulsivas e a adotar uma postura mais equilibrada. Exemplos práticos no cotidiano. 1. No trabalho. Imagine que você está liderando uma equipe e um projeto não saiu conforme o planejado. Em vez de culpar os outros ou reclamar, você pode dizer:
Vamos analisar o que aconteceu e identificar como podemos melhorar na próxima vez. Essa abordagem não apenas mantém o moral da equipe elevado, mas também promove um ambiente de aprendizado contínuo. Nos relacionamentos, durante uma discussão com um ente querido, em vez de usar frases acusatórias como "você sempre faz isso", tente dizer "eu me sinto frustrado quando isso acontece". Podemos conversar sobre como resolver isso juntos. Essa mudança na linguagem transforma o tom da conversa de confrontacional para colaborativo, com você mesmo. Quando enfrentar um revés pessoal, evite autopunição verbal, como "sou um fracasso". Em vez disso, diga "estou passando por um momento difícil, mas sei que posso superar isso". Essa autocompaixão verbal ajuda a construir resiliência emocional. O peso das pequenas coisas. Às vezes, subestimamos o impacto das pequenas coisas, como um comentário casual ou uma frase rápida. No entanto, essas interações acumulam-se ao longo do tempo, moldando nossa percepção do mundo e das pessoas ao nosso redor. Encontrar beleza no pôr do sol enquanto espera no trânsito ou perceber o canto de um pássaro em uma manhã tranquila são momentos aparentemente insignificantes, mas que nos conectam ao presente. Observar essas pequenas maravilhas é um exercício de presença, e as palavras que usamos para descrevê-las podem amplificar ou diminuir sua importância. Quando aprendemos a ver com atenção, a vida ganha profundidade. Passamos a enxergar as lições escondidas nos gestos sutis, nos silêncios e até em nossas próprias sombras. Observar é essencial para manter o controle sobre nossas reações, como Epicteto ensinava. E tudo começa com as palavras que escolhemos usar. Conclusão: as palavras são mais do que meras ferramentas de comunicação. Elas são construtoras de realidades. Ao escolher palavras conscientemente, estamos moldando não apenas nosso diálogo externo, mas também nosso diálogo interno. Isso nos permite enfrentar os desafios da vida com mais clareza, calma e propósito. O estoicismo nos lembra que o verdadeiro poder está em nossas mãos, ou melhor, em nossas palavras. Então, da próxima vez que for falar ou escrever algo, pergunte-se: essa palavra está me aproximando da pessoa que quero ser? Capítulo 2. Falar menos é uma habilidade poderosa, mas muitas vezes subestimada. Em um mundo onde todos parecem estar competindo por atenção, seja nas redes sociais, no ambiente de trabalho ou em conversas pessoais, quem escolhe falar menos e com mais intenção se destaca como alguém confiável, sábio e respeitado. Falar menos não significa se esconder ou ser passivo. Pelo contrário, é uma forma de comunicação estratégica que amplifica o impacto das suas palavras quando você realmente decide usá-las. Porque falar menos é uma habilidade poderosa. Quando falamos muito, corremos o risco de diluir a importância do que dizemos. Frases excessivas podem nos fazer parecer inseguros, desorganizados ou até mesmo arrogantes, especialmente quando tentamos preencher silêncios incômodos com informações desnecessárias. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está no controle, e isso inclui controlar nossas palavras. Marco Aurélio, em suas meditações, destacava que quem não sabe o que o mundo está fazendo dentro dele, tampouco saberá o que ele está fazendo no mundo. Essa reflexão nos lembra que antes de falar, precisamos entender o impacto das nossas palavras, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Além disso, falar menos cria um espaço para observação. Quando falamos menos, podemos prestar mais atenção ao que os outros estão dizendo, às nuances das situações e até aos próprios pensamentos. Isso nos permite responder de maneira mais ponderada e assertiva. Aqueles que dominam essa arte são frequentemente vistos como pessoas calmas, seguras e confiáveis, pois suas palavras têm peso e
propósito. Como usar o silêncio estratégico para fortalecer sua comunicação? O silêncio estratégico é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Ele não é apenas a ausência de palavras, mas uma forma de comunicação ativa que pode influenciar profundamente as interações humanas. Quando você escolhe permanecer em silêncio em momentos-chave, está enviando uma mensagem clara. Você está no controle da situação. Por exemplo, imagine uma reunião de trabalho onde todos estão falando ao mesmo tempo, tentando impor suas opiniões. Ao invés de entrar na disputa, você escolhe esperar pacientemente, observando as dinâmicas e refletindo sobre o que realmente importa. Quando finalmente fala, suas palavras carregam mais peso porque foram pensadas cuidadosamente. Esse tipo de abordagem não apenas chama a atenção dos outros, mas também demonstra maturidade emocional e inteligência interpessoal. Outro exemplo prático é o uso do silêncio em negociações. Muitas vezes, o silêncio após uma proposta pode gerar desconforto no outro lado, levando-os a reconsiderar suas posições ou oferecer algo melhor sem que você precise pressionar verbalmente. É uma técnica simples, mas extremamente eficaz. Técnicas para evitar exageros e promessas vazias. Uma das maiores armadilhas da comunicação excessiva é o hábito de exagerar ou fazer promessas que não podem ser cumpridas. Isso acontece principalmente quando tentamos impressionar os outros ou aliviar nossa própria ansiedade em situações desconfortáveis. No entanto, esse comportamento pode minar nossa credibilidade a longo prazo. Para evitar exageros, pratique a autenticidade. Antes de dizer algo, pergunte-se: isso é verdade? Eu posso sustentar essa afirmação? Se a resposta for não, reformule sua frase para algo mais genuíno. Por exemplo, em vez de dizer, vou resolver isso imediatamente, experimente, vou analisar a situação e ver o que posso fazer. Essa abordagem não apenas preserva sua integridade, mas também estabelece expectativas realistas. Promessas vazias são igualmente prejudiciais. Quando prometemos algo que sabemos que não será possível cumprir, estamos traindo a confiança dos outros e comprometendo nossa reputação. Para evitar isso, adote o hábito de pensar antes de prometer. Se necessário, diga: preciso verificar antes de me comprometer, ou vou avaliar e volto a você. Essa transparência demonstra responsabilidade e respeito pelo outro. Reflexão sobre o valor da escuta ativa. Escutar ativamente é uma das formas mais poderosas de fortalecer sua comunicação. Infelizmente, muitas pessoas confundem escutar com simplesmente esperar sua vez de falar. Escutar de verdade vai além disso. Envolve prestar atenção total ao que o outro está dizendo, sem interrupções ou julgamentos prévios. Os estoicos valorizavam profundamente a escuta como uma forma de aprender e crescer. Eles entendiam que ao ouvir mais e falar menos, abrimos espaço para novas perspectivas e insights. Além disso, escutar ativamente ajuda a construir conexões genuínas, pois demonstra respeito e interesse pelas experiências e opiniões dos outros. Uma técnica prática para desenvolver a escuta ativa é focar completamente na pessoa que está falando. Evite olhar para o celular, pensar na próxima frase ou preparar uma resposta enquanto ela ainda está falando. Em vez disso, concentre-se em compreender o que ela está dizendo, fazendo perguntas esclarecedoras quando necessário. Isso não apenas melhora a qualidade da conversa, mas também fortalece os laços entre as pessoas. Outro benefício da escuta ativa é que ela nos ajuda a evitar mal-entendidos. Muitas discussões surgem porque interpretamos erroneamente o que o outro quis dizer. Ao escutar com atenção e confirmar o que foi dito, se eu entendi bem, você está dizendo,
reduzimos significativamente a chance de conflitos desnecessários. O impacto do silêncio e da escuta no dia a dia, incorporar o silêncio estratégico e a escuta ativa no seu cotidiano pode transformar radicalmente suas interações. Pense em como essas práticas podem ser aplicadas em diferentes contextos. No trabalho. Durante reuniões, evite interromper os colegas e use o silêncio para processar ideias antes de contribuir. Quando alguém apresentar uma sugestão, ouça atentamente antes de dar sua opinião. Isso fará com que suas intervenções sejam vistas como valiosas e bem fundamentadas. 2. Nos relacionamentos pessoais. Em conversas com amigos ou familiares, pratique ouvir sem julgar. Muitas vezes, as pessoas não procuram soluções, mas sim alguém que as escute com empatia. Demonstrar presença e atenção plena fortalece esses vínculos. 3. Nas redes sociais. Antes de comentar ou publicar algo, pergunte-se se aquilo realmente acrescenta valor à conversa. Evite reagir impulsivamente a posts ou mensagens provocativas. O silêncio digital também pode ser uma declaração poderosa. 4. Na autorreflexão. Reserve momentos de silêncio para si mesmo, especialmente ao final do dia. Reflita sobre suas interações e avalie se suas palavras foram adequadas e produtivas. Essa prática diária ajuda a cultivar maior autoconsciência e disciplina. Conclusão: a arte de falar menos e melhor não é apenas sobre reduzir o número de palavras que usamos, mas sobre transformar a qualidade da nossa comunicação. Ao adotar o silêncio estratégico, evitar exageros e promessas vazias e praticar a escuta ativa, criamos um estilo de comunicação que inspira confiança, respeito e admiração. Lembre-se, cada palavra que sai da sua boca é uma oportunidade de construir pontes ou erguer barreiras. Escolha-as com sabedoria. Capítulo 3. Os pequenos hábitos que adotamos diariamente são como gotas de água em um oceano. Sozinhas podem parecer insignificantes, mas juntas têm o poder de moldar nossa vida. Muitas vezes, subestimamos a importância das pequenas ações repetidas consistentemente ao longo do tempo. No entanto, são esses hábitos, aparentemente triviais, que constroem os alicerces do sucesso, da produtividade e do bem-estar. Quando falamos em transformar sua mente, não estamos falando de grandes mudanças dramáticas, mas sim de uma série de ajustes sutis e práticos que, quando combinados, criam resultados extraordinários. Introdução aos pequenos hábitos. Que geram grandes mudanças. A ideia central aqui é que pequenas ações diárias têm um impacto cumulativo. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, explica que o progresso não acontece de forma linear, mas exponencial. Isso significa que cada pequeno hábito que você adota hoje pode parecer irrelevante no momento, mas ao longo do tempo, ele se acumula e gera transformações significativas. Por exemplo, ler apenas 10 páginas por dia pode parecer pouco, mas em um ano isso equivale a mais de 3.600 páginas, ou cerca de 20 livros. Da mesma forma, dedicar alguns minutos por dia para meditar ou organizar seus pensamentos pode reprogramar sua mente para pensar de maneira mais clara e positiva. Os estoicos também sabiam disso. Eles enfatizavam a importância de pequenas ações diárias para cultivar virtudes como coragem, sabedoria e autodisciplina. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: se você deseja progredir, aceite a ideia de que tudo o que importa está dentro de você. Essa filosofia nos lembra que o verdadeiro crescimento começa com as escolhas que fazemos todos os dias, mesmo que elas pareçam minúsculas. Método Pomodoro. Trabalhar por 25 minutos e descansar por 5. Um dos hábitos mais eficazes para aumentar sua produtividade é o método Pomodoro.
desenvolvido pelo italiano Francesco Cirillo nos anos 1980. A técnica é simples. Você trabalha em intervalos de 25 minutos, chamados de pomodoros, seguidos por pausas curtas de 5 minutos. Após 4 ciclos, você faz uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos. Esse método é baseado na ciência, do foco e da recuperação mental, ajudando a manter sua energia e concentração ao longo do dia. O que torna o método Pomodoro tão poderoso é que ele combate 2 grandes inimigos da produtividade: o esgotamento mental e a procrastinação. Ao dividir seu trabalho em blocos curtos, você evita o sentimento de sobrecarga que surge ao encarar tarefas grandes e complexas. Além disso, saber que há uma pausa breve logo depois ajuda a manter sua motivação alta. Para implementar essa prática, comece identificando uma tarefa específica que precisa ser feita. Defina um cronômetro para 25 minutos e trabalhe exclusivamente nessa atividade durante esse período. Quando o alarme tocar, pare imediatamente e descanse por 5 minutos. Use esse tempo para levantar, alongar-se, beber água ou respirar profundamente. Depois da 4ª rodada, faça uma pausa maior para recarregar completamente. Estudos mostram que essa alternância entre foco intenso e descanso breve melhora a capacidade cognitiva e reduz o estresse. Além disso, o método Pomodoro cria uma sensação de urgência controlada, ajudando você a evitar distrações e permanecer no controle de suas tarefas. Práticas matinais e noturnas para alinhar sua mente às primeiras e últimas horas do seu dia são momentos preciosos para moldar sua mente e prepará-la para o sucesso. Aqui estão algumas práticas matinais e noturnas que podem transformar sua rotina. Práticas matinais. Respiração consciente. Antes de pegar o celular ou mergulhar nas demandas do dia, reserve 2 a 5 minutos para praticar respiração profunda. Inspire lentamente pelo nariz por 4 segundos. Segure a respiração por 4 segundos e expire lentamente pela boca por 6 segundos. Essa prática ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo o estresse e preparando sua mente para enfrentar o dia com calma. 2. Escrita reflexiva. Dedique 5 minutos para escrever suas intenções para o dia. Pergunte-se: o que realmente importa hoje? Ou quais são as 3 prioridades que me levarão mais perto dos meus objetivos? Esse exercício ajuda a alinhar suas ações com seus valores e metas. 3. Movimento físico. Mesmo que seja apenas uma caminhada de 10 minutos ou alguns alongamentos, movimentar seu corpo logo cedo aumenta a circulação sanguínea, libera endorfinas e melhora seu humor e energia. Práticas noturnas. Reflexão diária. Antes de dormir, pergunte-se: o que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? E o que aprendi? Essa prática funciona como um download de aprendizados que te ajudará a evoluir constantemente. Além disso, ela promove gratidão e autoconsciência. 2. Desconexão digital. Evite usar dispositivos eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir. Em vez disso, leia um livro inspirador, medite ou pratique exercícios de relaxamento. Isso ajuda a acalmar sua mente e preparar seu corpo para uma noite de sono restaurador. 3. Organização para o dia seguinte. Reserve alguns minutos para planejar o próximo dia. Liste suas tarefas prioritárias e organize seu ambiente de trabalho. Isso cria uma sensação de controle e antecipação positiva para o amanhã. Breeze. Estudos científicos que comprovam o impacto dos hábitos na produtividade e bem-estar. Ciência apoia amplamente a ideia de que hábitos consistentes têm um impacto profundo em nossa produtividade e bem-estar geral. Pesquisas mostram que pessoas que adotam rotinas saudáveis, como exercícios regulares, meditação e sono adequado,
apresentam níveis mais altos de felicidade, resiliência e desempenho cognitivo. Por exemplo, um estudo publicado no Journal of Occupational Health Psychology revelou que indivíduos que incorporaram pausas regulares em sua rotina de trabalho relataram menor nível de exaustão emocional e maior satisfação no trabalho. Outro estudo, conduzido pela Universidade de Harvard, demonstrou que a prática diária de meditação mindfulness pode aumentar a densidade de substâncias cinzentas no cérebro, melhorando funções como memória, atenção e regulação emocional. Além disso, pesquisadores da área de psicologia comportamental destacam que hábitos pequenos, quando realizados de forma consistente, criam mudanças neuroplásticas no cérebro. Isso significa que, ao repetir certas ações todos os dias, você literalmente reorganiza as conexões neurais, facilitando comportamentos positivos e automáticos. And boom! Exemplos práticos no cotidiano. No trabalho. Use o método Pomodoro para gerenciar projetos grandes. Divida suas tarefas em blocos de 25 minutos e celebre pequenas conquistas ao final de cada ciclo. Isso mantém sua motivação alta e evita o esgotamento. 2. Na vida pessoal. Adote uma prática matinal simples, como tomar um copo de água morna com limão ao acordar ou fazer alongamentos. Esses pequenos gestos ajudam a criar uma rotina saudável e energizante. Nos relacionamentos, reserve 5 minutos antes de dormir para refletir sobre suas interações do dia. Pergunte-se: como posso melhorar minha comunicação amanhã? Essa prática fortalece sua inteligência emocional e melhora suas conexões com os outros. Na saúde mental, dedique 10 minutos por dia para meditar ou praticar gratidão. Aplicativos como Headspace ou Insight Timer podem ajudar a guiar sua prática inicialmente. O impacto cumulativo dos hábitos. Ao adotar esses hábitos diários, você estará construindo uma base sólida para uma vida mais produtiva, equilibrada e significativa. Lembre-se de que não é necessário implementar todas essas práticas de uma só vez. Comece com uma ou duas que ressoem mais com você e expanda gradualmente. Com o tempo, esses pequenos ajustes se tornarão parte natural da sua rotina, criando uma transformação duradoura. Os estoicos nos ensinam que o verdadeiro poder está nas escolhas que fazemos todos os dias. Cada hábito que você cultiva é uma oportunidade de moldar sua mente e, consequentemente, sua realidade. Então, comece hoje. Escolha um hábito simples e dê o primeiro passo rumo à versão melhor de si mesmo. Repetir. 5. Dentro de cada um de nós, existe uma voz que muitas vezes não é nossa aliada. Ela sussurra palavras como: você não é bom o suficiente, isso nunca vai dar certo, ou por que tentar se você vai falhar mesmo? Essa voz crítica interior pode ser devastadora, minando sua confiança, sabotando seus esforços e impedindo que você alcance seu verdadeiro potencial. Identificar essa voz e aprender a gerenciá-la é essencial para construir uma vida mais plena, equilibrada e alinhada com suas aspirações. Identifique a voz crítica interior e seu impacto negativo. A voz crítica interior não é algo que nasce conosco. Ela é moldada ao longo da vida por experiências, críticas externas, comparações sociais e padrões irreais que internalizamos. Pense nela como um juiz interno que está sempre pronto para apontar seus erros, ignorar suas conquistas e amplificar suas inseguranças. Quando deixamos essa voz tomar o controle, ela nos paralisa, nos faz duvidar de nossas capacidades e nos impede de avançar. Imagine que você está prestes a começar um novo projeto ou enfrentar um desafio importante. A voz crítica pode surgir dizendo: você não tem talento para isso, ou as pessoas vão rir de você. Essas mensagens negativas criam uma barreira mental que te impede de agir com confiança e determinação.
O impacto dessa autocrítica constante pode ser profundo. Baixa autoestima, procrastinação, medo de fracassar e até mesmo ansiedade ou depressão. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: não permita que sua mente seja dominada por pensamentos negativos. Ele entendia que os pensamentos que escolhemos alimentar moldam nossa realidade interna e, consequentemente, nossas ações. Se você quer mudar sua vida, precisa primeiro identificar e confrontar essa voz crítica dentro de você. Estratégias para questionar e reprogramar pensamentos limitantes. O primeiro passo para superar a voz crítica é reconhecê-la. Quando você sentir uma sensação de dúvida ou medo, pare por um momento e pergunte: essa voz é realmente minha? Ou é apenas um reflexo de medos e crenças que adquiri ao longo do tempo? Muitas vezes, descobrimos que esses pensamentos não têm base real. São apenas histórias que contamos para nós mesmos. Uma estratégia poderosa é questionar esses pensamentos limitantes. Sempre que a voz crítica surgir, faça as seguintes perguntas: isso é um fato ou apenas uma interpretação? Muitas vezes, percebemos que estamos interpretando situações de forma negativa, sem evidências reais. 2. Quem disse que isso é verdade? Muitos dos nossos pensamentos limitantes vêm de opiniões externas que aceitamos sem questionar. O que eu diria a um amigo que estivesse passando por isso? Frequentemente, somos mais gentis com os outros do que com nós mesmos. Use essa perspectiva para cultivar autocompaixão. Outra técnica eficaz é substituir pensamentos negativos por afirmações positivas. Por exemplo, se a voz crítica diz: você nunca vai conseguir, responda com: estou aprendendo e melhorando a cada dia. Essa prática simples ajuda a reprogramar sua mente para focar no crescimento e nas possibilidades, em vez de nas limitações. Exercícios práticos para substituir autocrítica por autocompaixão. Autocompaixão é a prática de tratar a si mesmo com a mesma gentileza e compreensão que você ofereceria a um amigo em dificuldade. Aqui estão alguns exercícios práticos para cultivar essa habilidade. Diário de gratidão. Todos os dias, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Esse exercício muda o foco de suas fraquezas para suas realizações e bênçãos. 2. Carta para si mesmo. Escreva uma carta para você mesmo como se estivesse confortando um amigo que está passando por um momento difícil. Use palavras de encorajamento e reconhecimento. Visualização de sucesso. Feche os olhos e imagine-se alcançando seus objetivos. Sinta a emoção de vitória e sucesso. Isso ajuda a reforçar uma mentalidade positiva e orientada para resultados. Prática de mindfulness. Quando a voz crítica surgir, observe-a sem julgamento. Diga a si mesmo: esse é apenas um pensamento, não uma verdade absoluta. Essa prática cria distância emocional entre você e seus pensamentos negativos. Histórias inspiradoras de pessoas que superaram vozes internas negativas. Histórias reais de superação podem ser fontes poderosas de inspiração. Considere o caso de J.K. Rowling, autora da série Harry Potter. Antes de se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas do mundo, ela enfrentou inúmeras rejeições de editoras e vivia em situação financeira precária. Em entrevistas, ela revelou que sua maior luta foi contra a voz crítica interior que a fazia duvidar de seu talento. No entanto, ela escolheu continuar escrevendo, transformando cada não em combustível para sua motivação. Outro exemplo é o de Michael Jordan, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos. Durante o ensino médio, ele foi cortado do time da escola. Em vez de desistir, ele usou essa rejeição como motivação para treinar ainda mais duro.
Hoje, ele é conhecido não apenas por suas conquistas, mas também por sua resiliência e mentalidade de crescimento. Essas histórias mostram que a diferença entre quem desiste e quem triunfa, muitas vezes, está na maneira como lidamos com nossas vozes internas. Ao escolher confrontar e reprogramar esses pensamentos, você também pode transformar sua vida. Conclusão. Superar a voz crítica interior não é uma tarefa fácil, mas é possível. Comece identificando essa voz e questionando seus pensamentos limitantes. Substitua a autocrítica por autocompaixão, praticando exercícios como gratidão, mindfulness e visualização positiva. Inspire-se em histórias de pessoas que enfrentaram desafios semelhantes e saíram vitoriosas. Lembre-se, você não é suas dúvidas ou medos. Você é capaz de muito mais do que imagina. Hoje, escolha ser gentil consigo mesmo e dê o primeiro passo rumo à liberdade mental. Urbano 6. As opiniões externas podem ser como vento forte. Elas chegam sem aviso, balançam nossas emoções e, se não soubermos lidar com elas, podem nos desviar do nosso caminho. No mundo moderno, onde estamos constantemente expostos a julgamentos, críticas e comparações nas redes sociais, no trabalho ou em relacionamentos pessoais, é fácil sentir que o peso dessas opiniões define quem somos. Mas aqui está a verdade. As opiniões alheias só têm poder sobre nós quando permitimos que isso aconteça. Aprender a filtrar essas vozes externas e manter sua paz interior é uma habilidade essencial para viver uma vida autêntica e equilibrada. Como as opiniões externas podem roubar sua paz interior. Quando alguém faz um comentário negativo ou expressa uma crítica, nossa reação inicial muitas vezes é emocional. Sentimos raiva, frustração, tristeza ou até mesmo vergonha. Isso ocorre porque inconscientemente associamos nosso valor às opiniões dos outros. Se alguém diz algo positivo, sentimos validação. Se diz algo negativo, sentimos rejeição. O problema é que, ao basear nossa autoestima nas opiniões externas, entregamos o controle de nossa felicidade a fatores que estão completamente fora do nosso alcance. Os estoicos sabiam disso há séculos. Epicteto, um dos grandes filósofos da escola estoica, ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos delas. Em outras palavras, o impacto de uma crítica ou opinião depende de como a interpretamos. Quando alguém nos critica, podemos escolher ver isso como um ataque pessoal ou como uma oportunidade de crescimento. A diferença está na perspectiva que adotamos. Além disso, as opiniões externas frequentemente refletem mais sobre quem as expressa do que sobre nós mesmos. Pessoas que criticam ou julgam geralmente projetam suas próprias inseguranças, medos ou frustrações. Quando entendemos isso, fica mais fácil não levar tudo tão pessoalmente. Filtragem de críticas construtivas versus julgamentos desnecessários. Nem todas as opiniões externas são iguais. Algumas críticas podem ser valiosas e ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, enquanto outras são apenas ruído que deve ser ignorado. A chave está em aprender a diferenciar entre críticas construtivas e julgamentos desnecessários. Críticas construtivas. Uma crítica construtiva tem como objetivo ajudar você a melhorar. Ela é específica, focada em comportamentos ou resultados, e geralmente vem acompanhada de sugestões práticas para resolver o problema. Por exemplo, se um colega de trabalho diz: "Acho que essa apresentação ficaria mais clara se você incluísse mais dados." Isso é uma crítica construtiva. Ela aponta uma área de melhoria e oferece uma solução. Julgamentos desnecessários.
Por outro lado, julgamentos desnecessários são vagos, generalizados e muitas vezes carregados de emoção. Eles não contribuem para o seu crescimento e, em vez disso, buscam desvalorizá-lo ou diminuí-lo. Por exemplo, se alguém diz, você nunca vai conseguir nada certo, isso é um julgamento desnecessário. Não há nenhuma sugestão prática ou intenção de ajudar. É apenas uma tentativa de desmerecer. Para filtrar essas opiniões, pergunte-se: 1. Essa crítica é específica e útil? Se sim, considere aplicá-la. 2. Essa opinião reflete os valores e objetivos que eu defini para mim mesmo? Se não, solte-a. 3. Quem está falando? Considere o contexto e a intenção da pessoa. Nem sempre as pessoas têm boas intenções ao criticar. Bill, técnicas estoicas para lidar com críticas sem perder sua essência. Os estoicos desenvolveram várias técnicas práticas para lidar com críticas e preservar a paz interior. Aqui estão algumas das mais poderosas. O controle interno. Lembre-se de que você só pode controlar suas ações, pensamentos e reações. As opiniões dos outros estão fora do seu controle. Ao aceitar isso, você reduz o impacto emocional das críticas. A visualização negativa. Imagine o pior cenário possível decorrente de uma crítica. Por exemplo, se alguém diz que seu trabalho não é bom o suficiente, visualize o que aconteceria se você fosse demitido ou rejeitado. Muitas vezes, percebemos que o pior cenário não é tão terrível quanto imaginamos, e isso nos ajuda a enfrentar a crítica com mais calma. O silêncio estratégico. Em vez de reagir imediatamente a uma crítica, opte por permanecer em silêncio. Isso não apenas te dá tempo para processar a situação, mas também demonstra maturidade emocional. Como Marco Aurélio escreveu: se alguém te insulta, pergunta a ti mesmo, isso realmente me afeta? A prática da indiferença. Treine-se para ser indiferente às opiniões externas. Isso não significa ignorar tudo o que os outros dizem, mas sim escolher conscientemente quais vozes merecem sua atenção. Lembre-se, a aprovação alheia não define seu valor. Exemplo prático. Responder a críticas com perguntas reflexivas. Uma técnica poderosa para lidar com críticas é responder com perguntas reflexivas. Isso não apenas te ajuda a entender melhor a intenção por trás da crítica, mas também desarma situações potencialmente conflituosas. Aqui está um exemplo prático. Situação. Um colega de trabalho diz: você sempre deixa os projetos para a última hora. Resposta reflexiva. Em vez de reagir defensivamente, você pode responder com uma pergunta: o que você acha que eu poderia fazer para melhorar isso? Ou, você percebeu algum padrão específico que gostaria de compartilhar? Essa abordagem faz duas coisas importantes. Demonstra que você está aberto ao feedback e disposto a melhorar. 2. Coloca a responsabilidade de justificar a crítica nas mãos da outra pessoa, o que muitas vezes revela se a crítica é válida ou apenas um julgamento superficial. Outro exemplo seria: situação. Alguém diz: você não é bom nisso. Resposta reflexiva. O que você acha que eu poderia fazer para melhorar? Essa resposta transforma uma crítica genérica em uma oportunidade de aprendizado. Além disso, ela força a outra pessoa a pensar antes de falar, muitas vezes revelando que a crítica não tinha fundamento. Aplicando essas lições no cotidiano, no trabalho. Quando receber feedback de um supervisor ou colega, pergunte: essa crítica é específica e útil? Se for, agradeça e aplique. Se não, deixe passar sem internalizar. Nos relacionamentos pessoais. Se um amigo ou membro da família fizer um comentário negativo, responda com uma pergunta reflexiva: o que você acha que eu poderia fazer diferente? Isso cria espaço para diálogo construtivo. 3. Nas redes sociais.
Lembre-se de que comentários online muitas vezes refletem mais sobre quem os escreve do que sobre você. Use a técnica da indiferença para filtrar o que realmente importa. Com você mesmo. Quando se pegar preocupado com o que os outros pensam, pergunte: isso realmente importa para minha vida? Se a resposta for não, solte o pensamento. Conclusão. As opiniões externas não precisam roubar sua paz interior. Ao aprender a filtrar críticas construtivas dos julgamentos desnecessários e aplicar técnicas estoicas para lidar com críticas, você fortalece sua resiliência emocional e mantém sua essência intacta. Lembre-se, o que os outros pensam de você não define quem você é. O verdadeiro poder está em como você escolhe interpretar e responder às opiniões externas. Hoje, escolha responder com calma, sabedoria e autenticidade. 7. O que significa praticar o desapego emocional. Praticar o desapego emocional não significa se tornar indiferente ou apático às situações da vida. Pelo contrário, é uma escolha consciente de não permitir que os resultados externos determinem completamente como você se sente internamente. O desapego emocional envolve reconhecer que muitas das coisas que acontecem ao nosso redor estão fora do nosso controle e que apegar-se rigidamente a esses resultados pode gerar sofrimento desnecessário. Os estoicos, especialmente Epicteto e Marco Aurélio, enfatizavam que o verdadeiro poder está em nossas reações, não nos eventos em si. Como Epicteto ensinava, não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Isso significa que o impacto emocional de qualquer situação depende de como a interpretamos. Quando praticamos o desapego emocional, aprendemos a observar os eventos com clareza, sem permitir que eles dominem nosso estado mental. Por exemplo, imagine que você trabalhou duro em um projeto importante, mas o resultado final não foi o esperado. Em vez de se deixar abater pela frustração ou raiva, o desapego emocional permite que você veja essa experiência como uma oportunidade de aprendizado. Você não ignora seus sentimentos, mas também não os deixa consumir sua energia ou comprometer sua paz interior. Diz como treinar sua mente para não se apegar aos resultados externos. Treinar sua mente para não se apegar aos resultados externos exige prática consistente e autocompaixão. Aqui estão algumas estratégias práticas para desenvolver essa habilidade. Reconheça o que está sob seu controle. Uma das primeiras lições do estoicismo é diferenciar entre o que podemos controlar e o que não podemos. Você pode controlar suas ações, esforços e atitudes, mas não pode controlar o comportamento dos outros, o tempo ou os resultados finais. Ao focar apenas no que está sob seu controle, você reduz o peso emocional das situações externas. Pergunte-se: isso importa daqui a um ano? Quando algo te incomoda ou te frustra, faça essa pergunta simples. Muitas vezes percebemos que o problema atual terá pouca ou nenhuma relevância no futuro. Essa reflexão ajuda a colocar as coisas em perspectiva e a soltar o apego emocional imediato. Aceite a imperfeição. A vida é cheia de incertezas e imperfeições. Aceitar isso é um passo fundamental para o desapego emocional. Lembre-se de que nem tudo sairá conforme o planejado, e isso está bem. O que importa é como você escolhe lidar com as adversidades. Visualize o pior cenário possível. Imagine o pior resultado que pode surgir de uma situação específica. Ao fazer isso, você percebe que mesmo no pior caso, provavelmente conseguirá lidar com ele. Essa prática reduz o medo e a ansiedade associados ao apego emocional. Respire fundo e pause. Sempre que sentir uma reação emocional intensa, pare por alguns segundos. Respire profundamente e pergunte a si mesmo: essa emoção vem de uma ameaça real
Ou é apenas uma resposta automática criada pela minha mente? Essa pausa permite que você responda de forma mais consciente, em vez de reagir impulsivamente. Exercícios inspirados em Epicteto e Marco Aurélio. Os filósofos estoicos oferecem exercícios práticos que podem ser aplicados no dia a dia para cultivar o desapego emocional. Aqui estão 2 exemplos inspiradores. A prática do distinguir. Baseado nos ensinamentos de Epicteto, esse exercício envolve separar mentalmente o que está sob seu controle do que não está. Por exemplo, antes de uma apresentação importante, liste os fatores que você pode influenciar, como sua preparação e entrega, e aqueles que não pode, como a opinião do público. Esse processo ajuda a aliviar a pressão emocional, pois você se concentra apenas no que realmente importa. 2. O Diário das Reflexões Noturnas. Inspirado nas Meditações de Marco Aurélio, esse exercício consiste em refletir sobre seu dia antes de dormir. Pergunte-se: o que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? O que aprendi? Essa prática diária ajuda a processar suas experiências sem se apegar excessivamente aos resultados, fortalecendo sua capacidade de aprender com cada situação. Outro exercício poderoso é imaginar-se como um observador externo das suas próprias emoções. Quando algo te incomoda, visualize-se olhando para aquela emoção como se fosse uma nuvem passageira no céu. Ela existe, mas não precisa te dominar. Essa técnica cria distância emocional e promove maior equilíbrio mental. Benefícios psicológicos e emocionais dessa prática. O desapego emocional traz uma série de benefícios psicológicos e emocionais que impactam positivamente sua qualidade de vida. Aqui estão alguns dos principais: redução do estresse e ansiedade. Quando você para de se apegar rigidamente aos resultados externos, sua mente fica mais tranquila. Você deixa de carregar o peso de preocupações desnecessárias e começa a viver mais no presente. 2. Melhora na tomada de decisões. O desapego emocional permite que você tome decisões com base em fatos e valores, em vez de ser guiado por medos ou desejos momentâneos. Isso leva a escolhas mais conscientes e alinhadas com seus objetivos de longo prazo. 3. Fortalecimento da resiliência. Ao aceitar que nem tudo sairá conforme o planejado, você desenvolve uma mentalidade resiliente. Adversidades passam a ser vistas como oportunidades de crescimento, em vez de obstáculos insuperáveis. 4. Maior clareza mental. Quando você não está constantemente preso às emoções negativas causadas por expectativas irreais, sua mente fica mais clara e focada. Isso melhora sua produtividade e criatividade. Libertação emocional. Solte o peso de tentar controlar tudo ao seu redor. O desapego emocional é libertador porque devolve a você o poder de escolher como reagir às situações, independentemente do que aconteça externamente. 6. Relacionamentos mais saudáveis. Ao praticar o desapego emocional, você se torna menos reativo em seus relacionamentos. Isso significa que você consegue lidar com conflitos e críticas de maneira mais calma e construtiva, fortalecendo suas conexões com os outros. Aplicando o desapego emocional no cotidiano. 1. No trabalho. Quando receber feedback negativo, em vez de internalizar como uma crítica pessoal, veja-o como uma oportunidade de melhoria. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Essa abordagem transforma o desconforto em crescimento. Nos relacionamentos pessoais. Se alguém próximo disser algo que te magoa, respire fundo antes de reagir. Pergunte-se: essa pessoa estava tentando me ofender ou apenas expressar algo que sente? Muitas vezes, entendemos mal as intenções dos outros por causa de nossa interpretação emocional. Com você mesmo. Ao enfrentar um fracasso ou erro,
Pratique o autodiálogo compassivo. Diga a si mesmo: estou aprendendo e evoluindo. Este momento não define quem sou. Isso ajuda a manter sua autoestima intacta. Nas redes sociais, evite comparar sua vida com a dos outros online. Lembre-se de que as postagens geralmente mostram apenas uma versão editada da realidade. Foque no que realmente importa para você, em vez de buscar validação externa. Conclusão: o desapego emocional é uma ferramenta poderosa para cultivar uma mente tranquila e resiliente. Ao treinar sua mente para não se apegar rigidamente aos resultados externos, você ganha liberdade interior e uma nova perspectiva sobre a vida. Os exercícios inspirados em Epicteto e Marco Aurélio oferecem um caminho prático para desenvolver essa habilidade, enquanto os benefícios psicológicos e emocionais proporcionam uma vida mais leve, equilibrada e significativa. Lembre-se, o verdadeiro controle está em suas mãos, ou melhor, em suas escolhas. Hoje, escolha soltar o que não pode controlar e abrace o poder do desapego emocional. Se este conteúdo trouxe algum insight importante para você, quero convidá-lo a colocar essas ideias na prática agora mesmo. Escolha uma única ação. Seja dedicada 5 minutos ao silêncio pela manhã, pratique gratidão ou reflexão sobre seu dia antes de dormir e comprometa-se a aplicar os próximos 3 dias. Comente abaixo quais essas práticas você vai adotar primeiro. Sua interação não só alimenta esta comunidade, mas também fortalece sua própria jornada rumo ao crescimento pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos transformadores como este. Juntos, estamos construindo um caminho de sabedoria, resiliência e propósito. Até a próxima, lembre-se. Cada passo que você dá em direção à mudança é um passo rumo à melhor versão de si mesmo.